Cumprimento os irmãos, que a paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade. Está gravando mais um vídeo para o canal. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Não se esqueça de se inscrever, comentar o vídeo. E Deus venha abençoar as nossas vidas cada dia mais. Estaremos estudando esta oportunidade no livro de Daniel, capítulo de número 2, o sonho de Nabucodonosor. Estaremos estudando um pouco a questão dos 4 reinos, potências mundiais que ia dominar durante o período que eles iam passar na terra, até chegar ao último para se cumprir as escrituras, as profecias a respeito do livro de Daniel, no capítulo 2, dos impérios mundiais que ia passar na terra. Vamos estar fazendo a leitura do capítulo 2, estaremos fazendo a leitura um pouco extenso, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 12, e depois do verso 36 ao 48. Nossa primeira leitura, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 12, diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos, os quais vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: Tive um sonho, e para saber o sonho estava perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siriaico: vive eternamente, diz o sonho aos teus servos, e declararemos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: A coisa me tem escapado, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho aos seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vos quereis ganhar tempo, porque vejo que o assunto me tem escapado. De maneira que, se não me fizeres saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vos preparaste palavras mentirosas e perversas para os proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, diz-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disse: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que eu possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, assim ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Verso 36 do capítulo 2. Diz assim: Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Daniel interpretando o sonho para o rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habite os filhos de homem, na tua mão entregou os animais do campo, as aves do céu, e fez que reinasse sobre
todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Porquanto viste o ferro, misturado com barro de lodo, e com os dedos dos pés, era em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte, e por outro será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas no dia destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, e ordenou que lhe oferecesse uma oração e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente, o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, ele deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez príncipe dos prefeitos sobre todos os sábios de Babilônia. Glória a Deus. O capítulo 2 do livro de Daniel foi um sonho que o rei Nabucodonosor ele teve de uma estátua, e nenhum dos sábios que vivia ali no seu palácio conseguiu interpretar o sonho. Mas lá estava Daniel, que servia ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, conseguiu interpretar o sonho para o rei Nabucodonosor. E este sonho é um sonho que se trata de profecias. É um sonho que Deus queria mostrar coisas futuras que ia acontecer, a qual Daniel, na interpretação, quando passa para o rei, explica um pouco sobre isso. E é isso que nós estaremos estudando nesse estudo no capítulo 2 de Daniel, sobre os 4 reinos que dominaria como potência mundiais nesta terra. Os 4 reinos que dominaria como potência mundiais para vir o fim de todas as coisas. Seria domínios de rei que ia passar na terra até chegar ao anticristo, e assim Jesus Cristo, ele sim ia acabar com todo o sistema dos reinos mundiais que ia vir e que ia passar nesta terra. A grande estátua do sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, a partir do verso 24 a 45, representa os 4 reinos que dominaria como potências mundiais. Reconhecemos como o Império Babilônico,
o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Todos esses serão subjugados e chegarão a fim pelo reino de Deus, que continuará para sempre. Então, o sonho que o rei Nabucodonosor teve representa os 4 reinos mundiais, que seria a Babilônia, seria o Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Estaremos estudando cada parte desses impérios mundiais e também o que ali estava ali representando a estátua que o rei Nabucodonosor ele sonhou, e com a cabeça, os braços e o peito, o ventre e a coxa, como as pernas e os pés. E, por último, os dedos, já seria já o sistema, o reinado do anticristo. Então, se refere a isso, as 4 potências mundiais que ia dominar na Terra. O capítulo 2 é um capítulo que realmente trata de profecias futuras que ia vir. Na estátua que o rei ele sonha, lá tem a cabeça de ouro na estátua. E a cabeça de ouro, quando Daniel ele vai interpretar o sonho do rei, a cabeça de ouro representa o primeiro império mundial, que é a Babilônia. Então a cabeça de ouro, que ali o rei sonha, cabeça de ouro, é o primeiro império mundial, que é a Babilônia, que foi dominada pelo rei Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor, na estátua, representava a cabeça de ouro. Foi o primeiro império mundial que dominou por perto e por longe o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele matava quem ele queria, ele deixava vivo quem ele queria. Foi o primeiro nas profecias dos 4 reinos mundiais, foi o primeiro que dominou realmente por perto e por longe o rei Nabucodonosor. Tem também no sonho, na estátua, os braços e o peito. E quando Daniel ele vai explicar, e os braços e o peito era de prata, que representa o segundo império mundial. O segundo império, que é o Medo-Persa. O Medo-Persa, eles conquistaram a Babilônia e passaram a dominar. Os Medo-Persa é o segundo império mundial na profecia, que ia dominar o mundo, que ia dominar esta terra. Também, no sonho, o rei Nabucodonosor, na estátua, tinha o ventre e as coxas. O ventre e a coxa era de bronze. E este ventre e a coxa na estátua, sendo de bronze, representava o terceiro império mundial, que era os gregos. Os gregos, isso na estátua que representa o ventre e a coxa, que também ia dominar o terceiro império mundial, que ia dominar a terra. E o quarto, as pernas e os pés, que era de ferro e de barro. Era de ferro e de barro. E eles não se misturavam, que é o último império, o Império Romano. Então nós temos a cabeça de ouro, braços e peito de prata, ventre e coxa de bronze, e pernas e pés de ferro e barro, que é a Babilônia, Medo-Persa, grego e romano. Estaremos vendo como foi que cada um conseguiu conquistar. Foi que os Medos-Persas conquistou a Babilônia, que foi o primeiro rei Nabucodonosor, primeiro império mundial que dominou.
E foi que cada um conseguiu realmente conquistar e dominar, e nós estamos no último, que é os romanos. A cabeça de ouro da estátua representa Nabucodonosor, o governador do Império Babilônico. O peito de prata e os dois braços representavam o Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia em 539 a.C. O ventre e as coxas de bronze era a Grécia e a Macedônia, sobre Alexandre o Grande, que conquistou o Império Medo-Persa no ano 334 a 330 a.C. As pernas de ferro representavam Roma, que conquistou os gregos em 63 a.C. Os pés de barro e ferro representavam a ruptura do Império Romano, cujo território se tornou uma mistura de nações fortes e frágeis. O tipo de metal em cada parte revelava a força do poder político ali representado. A pedra cortada da montanha representava o reino de Deus, que será eternamente governado pelo Messias, o Rei dos Reis. O sonho revelou o Deus de Daniel como poder que está por trás e acima de todos os reinos da terra. Os 4 impérios mundiais, estamos no último, que é os romanos, e daí fica só os dedos, porque o último, os romanos, representa as pernas e os pés, que era de ferro e de barro, e nós temos os dedos, que é já o período já do anticristo, e só um que é capaz, que tem todo o poder de destruir tudo isso, de acabar com todo o sistema: Jesus Cristo. Daniel, quando ele está entregando a interpretação para o rei, interpretando o sonho que o rei teve, Daniel fala sobre isso. Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que veio, pagou o preço por cada um de nós, ele tem este poder. O Messias, ele vai governar para sempre. Esses impérios mundiais, eles queriam dominar para sempre. Eles queriam governar para sempre. Mas só um que tem este poder, que é Jesus Cristo, de dominar para sempre, de estabelecer o império na terra e, com isso, ele destruir todos os impérios que veio para trás, e ele estabeleceu o império eternamente eterno para todos nós. Jesus Cristo, nós podemos se confiar, porque ele é quem vai acabar com todo o sistema, tanto dos 4 impérios, como a Babilônia, como o Medo-Persa, como o grego, e o último, os romanos, e daí vem o anticristo, que são os dedos finais da estátua. Jesus Cristo, ele tem o poder de destruir todos os impérios mundiais. Jesus, por isso que ele quer salvar, ele quer libertar o ser humano, ele quer livrar o ser humano de um sofrimento maior que vai vir. Esses impérios mundiais passaram, estamos no império que é o último, Roma, para vir o anticristo. E Jesus Cristo ainda concede oportunidade para o ser humano entender sua palavra, entender as profecias, que fala a respeito de coisas futuras, e entregar a vida a ele para ter a salvação. Jesus Cristo, ele sim é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que vai acabar de vez com todo o sistema dos impérios mundiais e do anticristo, que é o último, que vai dominar na terra. Que Deus continue nos abençoando, que Deus venha falar mais ao nosso coração através da palavra do Senhor. Possamos termos entendido, capítulo 2 de Daniel, os 4 impérios mundiais,
que ia passar na terra, e o último, o anticristo, que virá para passar 7 anos na terra. Deus abençoe todos os irmãos. Deus continue falando mais no nosso coração. Fiquem todos na paz.